Libra, meus seres esféricos, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle, você tá no canal A Voz de Avalon, semanalmente vídeos para todos os signos Libra. Nós somos Libras, né? Cara, a gente arrasa, a gente é demais. Cara, vocês assim, praticamente, né, não vou desmerecer nenhum outro signo, mas Libra praticamente carrega o canal nas costas. O que seria de mim sem vocês de Libra? É sério, gente, não seria nada. Então, assim, primeiramente, muito obrigada a quem já tá aí há um tempo no canal. Agradecer também aos novos que estão no canal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, tá, gente? De coração, eu agradeço a presença de cada pessoa que tá aqui. Para quem quiser se inscrever no canal, ativar o sininho, receber as notificações dos vídeos. Para quem quiser curtir o vídeo, comentar, desde que seja com educação, né? Compartilhar, porque isso ajuda o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas, tá bom? Para quem quiser fazer sua leitura particular comigo, a agenda de maio já tá fechada. Essa câmera desceu, ó. Aí tem que ser a agenda do mês 6, tá bom, Libra? Que eu já vou ter horários disponíveis a partir do mês 6. Deu um boom na minha agenda, então não posso reclamar, graças aos deuses, né? Mas manda mensagem no número que tá na descrição para eu poder agendar sua leitura. Tem mensal, tem anual, tem amorosa, financeira, espiritual, tem leituras a partir de R$30, tá? Então, assim, tem para todo mundo, tá? Não é desculpa para vocês ficarem sem leitura, que a de 30 é pergunta objetiva, é mais simples, tá? Para os atendimentos da Milene, né, que ela faz ali mesa radiônica, divórcio energético, tratamento com os arcturianos, e ela tem análise do seu mapa energético todinho para descobrir quais tratamentos você precisa, também é R$30, e o valor vai ser revertido no tratamento da cachorrinha dela que tá com sérios problemas de saúde, tá, na Lu, que é a coisa mais fofa, gente, eu conheci, tá? E lançamentos da editora Alfabeto, que eu tenho parceria, Magia Celta, do Vitor Valentim, lá do Bosque dos Gnomos, e Cristais, Manual de Ativação e Cura. E eu tenho cupom de desconto, tá, gente? Na descrição do vídeo tem o meu cupom, tem o site da editora, aí você pode comprar o seu tarô maravilhoso, o seu oráculo, o seu livro, tá? Eu já peguei o Ogan e tirei as energias para solteiro, relacionamento, financeiro e energia geral, para quem quiser a sua área preferida. E veio Ebad no fundo de deck. Que é essa letra aqui, ó. É similar às runas, tá, gente? Para quem não conhece o Ogan. E assim, é poderosíssimo, maravilhoso, tá? Então aqui, Ebad fala muito de audácia. Ebad fala muito de um sucesso, né? Dentre ali ao que você planeja, gostaria de ter, só que vai pedir essa ousadia, vai pedir aquele passo que você tá com medo de dar. E, gente, o medo, em alguns aspectos, ele é bom porque ele previne a gente de fazer M, né? Mas em outros aspectos, Libra, o medo, ele nos paralisa e nos impede de alcançar um objetivo, de viver. A gente às vezes reclama, porque a gente não consegue nada, porque a gente, sei lá, eu queria crescer, eu queria ser feliz, mas às vezes a felicidade está naquele passo que você não dá, tá naquele arriscar que você não faz. Então essa letra, ela pede um pouquinho disso, é nadar contra a correnteza mesmo. Mais do mesmo, qualquer um faz, mas Libra é diferente, tá? Libra tem simpatia, Libra tem gentileza, Libra tem racionalidade, Libra tem aquele pesar prós e contras e pensar. Eu acho que esse pensar já deu, né? Cuidado com esse excesso, gente, de tempo, porque o tempo é cruel. Ele não espera a gente decidir muitas vezes. Às vezes a gente perde uma oportunidade legal por conta de indecisão, tá? Pro tarô, esse aqui é um tarô autoral da Bruxa Lee, tarô encantado com a Bruxa Lee. Ela é youtuber, ela tem um canal no YouTube maravilhosa, Tarô das Bruxas e Dragões.
Libra, boa sorte, tá? Solteiros de Libra, por favor. Já tem hífen aqui, tá? Que a princípio é muito bom, porém, vamos ver. O que a gente carrega aqui? Imperador, que é energia de Áries, que é minha lua, inclusive. Eu sou libriana do dia 15 de outubro, só que é minha lua em Áries. Que eu gosto. Mais uma. Me coloca um pouquinho na questão de... que às vezes Libra é muito omisso, submisso, ou leva desaforo pra casa. Minha lua em Áries fala assim, não vai levar desaforo pra casa, não. Vai não. Bateu, levou. Pode devolver. Pode devolver esse insulto aí. Rei de espadas, que eu sinto que são vocês, tá? Rei de... Rei de copas no fundo de deck. Câncer, escorpião e peixes. O carro. Energia de câncer. As de paus. Os amantes. Puta. Energia de gêmeos. Esse palavrão que eu falei, gente, é no sentido de eita, agora o bicho vai pegar. Libra, vocês vão ter que tomar uma decisão aqui entre duas pessoas. Logo, Libra que, né, tem dificuldade em decidir, tem uma decisão para vocês aqui. As de paus, que aqui fala de manifestação criativa, mas ases trazem tom, Libra, de novos inícios, né? E aqui pode ser um início de um trelelê aí, tá? Eu vou complementar com esse Fairy Tail Tarot aqui, que é super fofinho. Sabe onde ele vende, para quem mora em São Paulo? Na livraria Martins Fontes. Bem legal. Não foi lá que eu comprei. Comprei não, eu ganhei da Alana, né, da minha inscrita. Mas ela comprou pra mim numa outra loja. Mas lá tem também, é bem em conta. Bora lá, complementa pra mim, solteiros de Libra, por favor. Mas ele deve ter em outros sites, enfim, tá? Transformação, carta da morte. As de paus de novo. 3 de paus no fundo de deck. É uma ação rápida. Planejamento já para ação. Deixa eu ver o que tem aqui. Carta da lua, não. 6 de copas, não. Vou mostrar o 3 de paus aqui. Deixa eu botar aqui. Eu não olhei os de trás desse. Ah, não, olhei o diabo, rainha de paus. E não veio nada que eu já tinha visto sim. 3 de copas, julgamento, não, 4 de espada, não. Tá. Bora lá. Não precisa ser o signo da pessoa. Eu vou trazer características da pessoa e vocês vão ver se encaixa. A minha não ressoou. Tá tudo bem. Não precisa, ai, nossa, tem que ressoar. Mas a gente tem um imperador e um rei de copas aqui. Personalidades totalmente diferentes. Enquanto o imperador é aquela pessoa que chega em você, que gosta de te controlar, mas aqui eu não sinto que é um controlar num sentido ruim, mas é aquela pessoa que gosta meio que saber o que você tá fazendo, o que você fez. Sabe, tem um certo aspecto, sim, de controle, tá? O rei de copas é uma pessoa, Libra, que já traz aqui um aspecto, é mais romântico, só que sabe quando a pessoa ela é muito omissa e às vezes, quando eu falo sem ação, é uma pessoa muito passiva, que espera que você tome atitude. Pode ser um homem, né? Mesmo que não tenha câncer, escorpião ou peixes forte no mapa, um homem com energia rainha de copas é um homem com energia muito feminina. E homem com energia feminina não quer dizer que ele é gay.
Não tem nada a ver. Mas uma alma muito feminina no sentido de passividade, de eu tenho medo de ir lá e chegar na mulher de Libra. Eu sinto vocês no Rei de Espadas, mesmo se vocês forem mulheres de Libra hétero. É sobre energia, não é sobre gênero. Aqui tá como sentimento sábio. E é justamente, Libra, o aspecto de vocês, para mim, do poder de decisão, usando a sabedoria de vocês para decidir qual é a melhor energia para você. Se não for romance, vou dar um outro exemplo. Você é líder de uma empresa. E aí você tá entre contratação de duas pessoas. Aí você vê que uma pessoa, ela é mais quieta, é aquela pessoa mais assim, tímida, né? Enquanto o imperador é aquela pessoa que já chega se apresentando, já conhece a vaga, já sabe o que quer. É decidido ou decidida, tá? Então aqui é como se você tivesse que decidir entre essas duas personalidades. O imperador, ele chega determinado ou determinada, né, a conseguir o que quer. Tipo assim, já tem uma certa certeza aqui de que aquela posição é dessa pessoa. Tipo, isso aqui é meu. Essa vaga de emprego é minha. Ou o coração de Libra pertence a mim. Tem muito disso, tá? Tem muito disso aqui. Então, assim, é como se você tivesse que decidir entre essas duas personalidades. Uma que fica esperando muito que Libra vá lá e faça tudo. É uma pessoa que, assim, se você chega, você é uma mulher de Libra, chega para um homem nessa energia do Rei de Copas, fala assim: o que a gente vai fazer hoje no nosso primeiro encontro? Aí o Rei de Copas vai falar assim: não sei. O que você quer? Eu acho legal às vezes dar à mulher o poder de decisão, mas muito assim é chatão. Eu acho. É legal quando o homem fala, escolhi um lugar legal pra gente poder jantar. E aí, obviamente, eu sou daquela que pergunta, tá, e aonde vai ser? Não gosto do que surpresa, não gosto. Porque pode ser um lugar que eu não goste. E aí, como eu tenho rigidez cognitiva, entre outras características mais assim, para mim é chato estar no lugar onde eu não quero, eu não fico à vontade. Eu já quero ir embora. Então eu gosto de saber onde eu vou pisar. Eu, sendo mulher de Libra, né? Eu, Michelle, não que vocês sejam assim. Então aqui é aquela pessoa que nunca quer decidir nada, que Libra é muito assim, o que for bom pra você tá bom pra mim. E essa pessoa, mesmo tendo energia de Câncer, Escorpião e Peixes, ela é muito assim, o que for tá bom. E essa pessoa, ela já tem um pulso mais firme, tá? E aí, é assim, a gente tem um carro com os amantes, é aquela coisa, bora, decide. Porque assim, essa falta da decisão de Libra pode trazer a perda das duas situações, dos dois candidatos à vaga, de uma das pessoas ali, das duas pessoas, e às vezes você vai ficar com alguém que você nem quer. O imperador é aquela pessoa que fala assim, se você não decidir o que você quer, eu não vou ficar aqui esperando você. Meio que impõe, sabe? E a gente tem dois ás de paus. Então, as duas pessoas, elas têm a intenção de uma manifestação com Libra, principalmente, né, no sentido físico. Não vou firular e falar que é lindo e românticozinho, não, é muito também pro sexual. Pode ser que desenvolva algo à frente? Pode sim. Mas eu sinto que existe uma coisa de um envolvimento, assim, mais avassalador da coisa. É uma energia, Libra, que eu tô pegando aqui, mais inicial, tá? Não tô pegando uma energia que seja tão a longo prazo. Mas é interessante que você decida, né, para ter ali algo interessante. A gente tem 13, carta da morte, que aqui tá como transformação.
13, né? 1 mais 3 é 4. Para a maioria de vocês, eu sinto que a energia do imperador é a energia que compensa mais. Tá? É a energia da pessoa que parece que tem, Libra, até um pulso firme maior na permanência. Eu sinto o Rei de Copas uma pessoa que pode querer muito agora, mas acaba sendo uma pessoa que é levada mais pelo emocional do que pelo racional. Então, se o coração da pessoa quer, ela quer. Sim. Desculpa. O imperador, ele já pensa mais com a cabeça. Se ele tá com você, é porque ele ou ela, né, racionalizou um pouquinho e viu que poderia compensar. Por quê? A energia do imperador é uma energia de controle, até das emoções. Então, traz uma postura mais rígida, vamos assim dizer. E quando a gente tem energia de hífen aqui, desta letra aqui, ó, hífen fala muito de aproveitar a vida, do despertar do prazer, que pode, inclusive, ser sexual. Não é obrigatório, tá, Libra? Mas traz características aqui desse envolvimento e que pode ser algo romântico. O que eu vou falar para vocês nesse momento? Hífen fala muito de ilusão. Então, por agora, não se iludam achando que vocês já vão iniciar um romance com o amor da sua vida. Aqui não existe muita pressa na construção, mas sim na decisão. Tá? Porque o que eu tô pegando aqui... Ah, mas eu posso ficar com as duas pessoas? Dificilmente. Se for numa entrevista de emprego, vai ser óbvio que não, tá? Porque, por exemplo, só tem uma vaga. E se for a nível de relação, o Rei de Copas é muito pegajoso, vai querer exigir muito do seu tempo e da sua atenção. Enquanto a pessoa do imperador é uma pessoa que desconfia mais e no senso dela de mais controladora, ela vai perceber nas suas atitudes que ela não é a única pessoa. E isso vai fazer com que ela não permaneça. A energia do imperador é muito observadora nesse sentido. Tá? Não quero também ninguém também não, que se dane. Vou ficar na minha, posso? Claro, gente, imagina. Às vezes a pessoa não tá na vibe de ficar com alguém. E aí essa decisão que vocês precisam tomar pode muito bem ser no quesito de, olha, eu não estou pronto ou pronta para me relacionar com absolutamente ninguém. E, gente, tá tudo bem. O importante é você respeitar o seu momento. É como você se sente bem de forma genuína ali, tá? Libra relacionamento, por favor. Nove de copas. Prazeres da vida. Ele vem com algumas frasezinhas aqui, tá? Por isso que eu tô lendo e falando. Mais uma, Libra relacionamento, por favor. Gente, eu quero agradecer também, Rainha de Espadas, as pessoas que foram na postagem, que eu fiz uma postagem no dia 15, que foi aniversário do Milu, né? Ele fez 12 aninhos. E assim, gente, o meu filho, meu neném, doguinho, ele tem 2 doenças crônicas, ele é cego, ele tá há 3 anos nessa condição. E, cara, ele chegou nos 12 aninhos, nessa condição crônica, ele não tinha expectativa de vida nenhuma. A partir dos 9 aninhos, que foi quando ele, né, ficou diabético, dos 8 para 9. Então, assim, ele ficou entre a vida e a morte 2 vezes, em menos de um mês, assim. Ele foi desenganado pelos veterinários e ele é o meu maior milagre. Então, um monte de gente parabenizou meu filho. Eu fico assim, parece que vocês não precisam me elogiar, gente. Mas quem quiser, claro, é bom pro ego, né? Mas elogiar meu filho, parabenizar o meu filho, que é a única família que eu tenho aqui em São Paulo, é a pessoa que me salva todos os dias. Cara, é um amor inexplicável por cada pessoa, assim, que falou, parabéns pro Milu, sabe?
é uma bênção, assim. Então, muito, muito obrigada. Às vezes eu me emociono assim, porque, gente, é um amor que explode, assim, explode, explode, tá? Pra quem não viu, eu postei foto dele na comunidade, todo sorridente, lindo. A estrela no fundo de deck. Gente, tem uma cura aqui tão maravilhosa pra vocês. Tão maravilhosa, tão maravilhosa. Bora lá. 8 de paus. Ó, pra pessoas que estavam doentes, porque tem uma torre aqui, eu tô lidando com pessoas que ou estão hospitalizadas, acamadas, se recuperando de processos de doença, tá? Ou para vocês ou para alguém muito amado ali. 7 de ouros e precisou de um tempo de... Ó, 9 de espadas. Desse tempo de descansar, de recuperar, e eu sinto aqui em algumas pessoas uma falta de esperança. E assim, a espiritualidade, ela traz aqui, eu não vou dizer um milagre, tá? Mas traz essa melhora que vocês pensam, caraca, pode ser para um filho, tá? A torre vem aqui, a torre me fala muito de algo que foi muito do nada. Pode ser, por exemplo, um acidente de moto, um acidente de carro, uma queda, coisas assim, tá? Principalmente em relação a fratura, acidentes mesmo, tá bom? Complementa pra mim, Libra relacionamento, por favor. Cavaleiro de copas, 10 de paus e 10 de ouros. Traz um 4 de copas aqui no fundo de deck. Libra, seguinte. Eu respiro fundo para pegar fôlego, tá, gente? Que às vezes eu não tenho. Eu saí de um resfriado agora. 4 de copas, ele traz aqui, muitas vezes em nós, uma falta de percepção real ali da coisa. A gente acaba olhando pro... A gente acaba olhando pro copo meio vazio, ao invés de olhar pro copo meio cheio, né? Então, por exemplo, a gente adoece e a gente só pensa na doença, no gasto que que aquela doença vai causar. Ah, porque eu vou ter que gastar com remédio. Ah, e não sei o que. Tem muito dessa característica. Só que aqui é como se a espiritualidade falasse assim, ao invés de você olhar para o lado que não é tão favorável, veja pelo lado bom. É difícil às vezes? É. Ainda mais quando a gente está, por exemplo, com dor, quando a pessoa aqui se afasta pelo INSS, demora para receber, né? E tem que passar por perícia. No Brasil é uma merda. Ainda tá tendo o maior escândalo aí do INSS, né? Para quem mora fora do Brasil, às vezes não entende muito como funciona aqui. Você pega um atestado de mais de 15 dias, você se afasta pelo governo, a empresa não precisa te pagar mais. E aí, meu anjo, você dá entrada no órgão do governo. Para você receber, 2 meses para mais, às vezes, assim. Aí você passa por perícia, aí a perícia não aprova, manda você pro trabalho, o trabalho não te aprova e joga você pro INSS. Aí tem gente que eu juro, para quem tá fora do Brasil e não conhece, a pessoa fica igual um ping-pong sendo jogada de um canto pro outro, um canto pro outro. É surreal, assim, como o brasileiro sofre nesse quesito. E aí quando recebe uma mixaria, gente, é pouco, tá? Mas o 4 de copas, ele pede para que vocês olhem para o lado bom. Algumas pessoas aqui estavam muito no automático, às vezes pensando só no que diz respeito à finança. Ah, eu quero ganhar dinheiro, eu quero trabalhar, eu quero isso, eu quero aquilo. E não estavam dando atenção a algo que já estava presente, tá? Pode ser doença psicológica ou psiquiátrica? Com certeza absoluta, tá? Porque eu tive, gente, é horrível. Quando eu era CLT. Então a gente tem um 10 de paus e um 10 de ouros aqui. Pessoas que às vezes estavam aqui trabalhando em excesso. Ah, eu tenho conta para pagar. Ah, eu tenho escola do meu filho.
ah, eu tenho isso, ah, eu tenho aquilo, e pensando só no que diz respeito às contas mesmo, às responsabilidades. E aqui eu sinto um excesso de responsabilidades que algumas pessoas estavam carregando. E assim, tudo que vocês carregam em excesso acaba trazendo, entendeu? Uma consequência. Não sei se era essa a palavra que eu queria trazer, mas foi aqui. Veio primeiro dentre as que eu busquei aqui no meu cérebro, que às vezes eu esqueço. É triste. Mas enfim, né? É igual quando você tá na academia. Agora eu treino, né, gente? Eu treino, eu posto meus stories lá, treinando. Quem me acompanha sabe. A Voz de Avalon, pra quem quiser me seguir, tá? O mesmo nome do canal. Se a pessoa, ela tá numa máquina lá fazendo uma execução, eu faço musculação, né? E ela tá lá e ela pega uma carga muito mais alta do que ela pode carregar, ela pode lesionar. E aí, meu querido, lesionou, acabou, já era. Você tem que parar, você tem que ficar, né, afastado, sem treinar. E aqui eu tô pegando pessoas de Libra que estavam com algum excesso. Ou vocês ou a pessoa de vocês. Tá? Você vê que no 10 de paus a moça tá orando aqui com as estacazinhas, né? É a história do Rumpelstiltskin, que ela tem que tecer os fios de ouro a noite toda, porque na manhã seguinte, se ela não conseguir tecer, o rei mata ela, né? E aí o Rumpelstiltskin tá aqui. Então ela tá aqui num clamor. Eu preciso fazer isso em tanto tempo, porque senão vai acontecer uma tragédia comigo, piriri, pororó, pararatimbum, né? Tem essa premissa aqui. Então, assim, eu sinto que pode ter acontecido acidente por excesso de trabalho, tá? A gente tem Nieto. Nieto é a letra da hospitalização. Pode ser o curar ou ferir, e aqui, se for um curar, é curar do físico ou do mental. Depressão, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, burnout, TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, etc, etc, etc. Então, Nieto fala muito dessa coisa do tempo de recuperação. Tá? E aqui, eu sinto que algumas pessoas estão ou vão estar com esse tempinho aí de castigo para pensar realmente nas suas prioridades. Porque muitas vezes, Libra, a gente adoece enchendo o bolso do patrão lá no CNPJ dele e ele tá lá andando de carro bom. Ele tá em home office enquanto você tá aí 6 horas no trânsito, 3 para ir, 3 para voltar. Não é verdade? Ele tá de carrinho e você tá pegando 4 transportes públicos lotado. Para quem não mora em São Paulo, outro dia, um rapaz morreu preso entre a porta de vidro de segurança da linha Lilás e o metrô, porque estava com pressa, porque precisava trabalhar. Ele foi espremido. Então, assim, o que a nossa vida vale hoje, né? É uma porta que eles fizeram, que, se eu não me engano, é para prevenir suicídio, que as pessoas se joguem na linha do metrô, mas não prevenir uma morte de um trabalhador que só queria chegar no trabalho. Então, muitas vezes, a gente fica nessa premissa de não, eu preciso fazer, preciso entregar, não sei o quê. E aí a vida fala assim, ou você para por bem ou eu vou te parar por mal. E aí fica esse tempo. A Rainha de Espadas, ela tá aqui como sentimento justo e 9 de copas, prazeres da vida. Então é como se vocês ficassem nesse tempo de análise, Libra, ou a pessoa de vocês, ou o filho de vocês. Ai, gente, quando eu falo isso, eu não tô desejando, não, tá? Pelo amor dos deuses, não briguem comigo, porque
O pessoal vai falar que eu tô desejando que o filho adoeça. Gente, credo, nunca que eu vou desejar uma parada dessa, tá? Mas é aquele tempo onde você pensa assim, eu preciso também de tempo pra mim. Minha qualidade de vida, para eu poder conseguir minhas coisas, passear com meu filho, às vezes meu filho adoeceu, porque eu só vivo trabalhando e não dou atenção para ele, meu filho entra no estado depressivo e tem que internar. Tá? E aí a gente para pensar que a vida não é só, sabe, encher o bolso do patrão, trabalhar igual um condenado filho da puta e dar dinheiro para os outros. Porque às vezes é isso que a gente acaba se colocando sem querer. Eu tive um princípio de infarto, gente, em março do ano passado. Eu tomava 3, 4 latas de energético todo dia. Quem me conhece sabe, quem trabalhou comigo como gestão de tráfego pago na última empresa sabe que eu era nesse nível hard. Eu dormia 3, 4 horas por noite. Que eu tinha um canal já e eu faço os atendimentos, né? Então assim, eu não tinha vida. E aí depois do assédio sexual que eu sofri na empresa, eu tive, né, as síndromes de pânico, eu fiquei, né, depressiva, enfim. Eu parei pra pensar o que eu tava fazendo com a minha vida. E hoje eu não tenho mais o CLT. E não tô triste por isso, tá? Hoje eu tenho tempo pra treinar, pra estar aqui com vocês, fazer o que eu amo, cuidar do meu filho. Eu perdi um caramelinho, né? Enquanto eu tava lá enchendo o bolso deles, meu filho tava infartando. Aqui em casa. Aqui em casa não, ele morreu na porta da clínica, né? Nos braços do meu ex-esposo. Falo aqui em casa porque a clínica é tipo 3 minutos daqui a pé. É muito perto. Mas vocês entenderam, enquanto ele tava aqui em Santo André, eu tava lá em São Paulo, enchendo o bolso do patrão. Pra quando eu precisasse da ajuda dele no assédio sexual, eles cagarem pra mim. Então, assim, é que eu sinto que vocês pensam nisso. Sabe? O quanto que a vida vale? Eu me divirto? Eu tenho tempo pra mim? Eu tenho tempo de qualidade? E aí vocês começam a pensar, não, eu vou começar a viver, a valorizar a vida como eu realmente preciso. Eu preciso ser justa comigo. Aí se você for homem, né, justo no masculino. E aí, amores, olha isso aqui. 9 de espadas. O 9 de espadas que traz, né, excesso de preocupações, pesadelos, pessoas com insônia. Esse estágio do 9 de espadas, eu sinto que ele vem um pouco antes do despertar e falar, não, pera, por que eu tô só me preocupando com os outros, se fulano vai comer, se fulano isso, e eu, quem tá se preocupando comigo? Às vezes a gente vive pros outros, Libra, e quem vive pra gente? É sério, é uma pergunta que vocês vão fazer pra vocês. Não precisa responder pra mim se não quiser, tá tudo bem, mas respondam na consciência de vocês. Se hoje vocês adoecem, vocês têm alguém pra cuidar de vocês na totalidade? Dar um banho, fazer uma comida, vocês têm com quem contar? Aí se vocês me responderem não, então agora é o momento de parar e olhar pra vocês. Urgente. Pra ontem. Cara, eu tô ofegante. Ofegante. Quando vocês entendem o propósito desse parar, sabe quando a vida obriga vocês a parar? Tipo, ó, desacelera, porra. Desculpa o palavrão, gente, mas às vezes eu solto. Quando a vida dá esse porradão, que nem eu tomei, eu precisei, gente, tomar esse porradão. Então eu não fico, ai, nossa, eu não deveria ter passado. Eu passei porque eu mereci. Eu tive um princípio de infarto porque eu, de alguma forma, busquei ter essa porra. E é isso. Tá? Aqui eu sinto que vocês entram no arquétipo do Cavaleiro de Copas. Eu vou viver enquanto eu tenho tempo. Viver
viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar. Eu não sei cantar tudo, tá, gente? Mas eu sei que é aquela hora de começar a ver as coisas belas da vida. É tipo assim, eu não sei quanto tempo eu tenho mais, então eu vou viver, eu vou ser feliz, eu vou passear. Cara, eu vou pegar meus filhos e vou num parque. Eu não tenho lembranças de passear com os meus pais na infância. Eu tenho lembrança de passear com os vizinhos. Mas eu não tenho lembrança de passear com os meus pais juntos. Então, assim, dos pais valorizarem, né? Ou do casal que não tem filho, valorizar um momento em casal. Cara, vamos tirar um fim de semana e vamos viajar? Vamos fazer uma lua de mel e vai namorar até dizer chega? Gente, é bom, libera hormônios, casal homoafetivo ou casal hétero, não importa. É vocês tirar um momento pra vocês. Ah, é meu filho pet, leva o filho pet. Mas o cavaleiro de copas se torna uma pessoa apaixonada aqui por viver. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Cara, eu vou viver o que eu tenho. 7 de ouros e 8 de paus. Então, aqui, no momento em que vocês tomam essa consciência do viver... Eu peguei a estrela, não peguei? E não mostrei ela? Eu já vou mostrar, se eu não peguei ainda. Aqui é como se o universo respondesse muito prontamente, Libra, a sua expectativa. Que o 7 de ouros é esse plantio de uma vida nova. Para mim, traz muito um recomeçar, que é esse recomeçar de plantar novas sementes. A estrela aqui, ó, sonhos e esperança, e pode ser cura também. É como se a espiritualidade, Libra, quisesse de você essa visão, tá? De vocês pararem e se priorizarem. No momento em que Libra começa a pensar mais em si, em viver e se apaixonar pela vida, beleza, agora vamos deixar Libra viver o que ele tem para viver de melhor. E aí existe aqui uma melhora na saúde. E assim, se for questões mentais, psicológicas, gente, façam terapia. É imprescindível. Eu tava falando com vocês aqui, meu psiquiatra já mandou aqui algumas mensagens. É assim. Vou ter uns testes aí pra fazer, não entendo muito. Aí eu pedi orientação, que eu sou muito leiga, né, nesse quesito. Cuidem de vocês, não cuidem só do físico, tá bom? Financeiro e profissional para Libra, por gentileza. Fern tá aqui, tá? A gente tem um 10 de ouros. Pra quem tava aí guardando dinheiro, vale a pena, hein? Bora lá, mais uma. Cara, dá uma raiva ferrada. Não porque a carta cai no chão. Eu vi um pedacinho, não deu pra ver direito. Ela caiu virada de cabeça pra baixo, eu não sei qual carta que é. Mas o fundo de deck eu tenho a morte, que é energia de escorpião. Ai, Michele do céu. Mamãe tá aqui, filho. Mamãe tá aqui. O meu ceguinho já levanta em choque. Mamãe tá aqui, meu amor. 2 de espadas. Impasse. Impasse, para quem não sabe, vocês estão no impasse. É aquela coisa de eu não sei o que decidir. Eu tomo essa decisão ou eu não tomo essa decisão? A falta de decisão. Por não saber o que fazer. O sol. Porra! O diabo. Que aqui não tá negativo, tá, gente? Pelo contrário. Rainha de paus, energia de Áries, Leão, Sagitário. O diabo é energia de Capricórnio. Para quesitos materiais, o diabo é uma das melhores cartas que tem para
Materialização financeira, tá, gente? Ah, eu tenho medo do diabo, meu anjo, fazer uma magia para ganhar dinheiro usando a carta do diabo. A morte que traz finalização aqui. Energia de escorpião. O que eu tô pegando aqui? Pessoas que estão juntando dinheiro para alguma finalidade, eu sinto que pode haver uma pequena dúvida que logo se finaliza. Tipo assim, eu compro esse imóvel, eu compro esse carro, ou eu pago um curso, um juntar dinheiro para alguma finalidade que, a longo prazo, pode trazer uma estrutura de vida, você estando sozinho ou com alguém. Complementa para mim, financeiro para Libra ou profissional. Rainha de espadas, meus amores, que isso, ó, chupeta. Ui! 7 de espadas e rainha de ouros. Cara, vocês têm noção que a gente tem 3 rainhas aqui? 6 de ouros no fundo de deck e o 7 de espadas não tá negativo? 6 de ouros. Fala muito de recompensa. Pessoas que, por exemplo, juntaram dinheiro, mas não só juntaram dinheiro. Pessoas que juntaram dinheiro aplicando esse dinheiro para que ele rendesse, sabe? E aí, quando você vai ver no fim do mês ou no fim do ano, 10 mil que você colocou lá virou 15 mil, 20 mil, sei lá, gente. Exemplos aqui muito fora da casinha, tá? Chutado assim no último. Mas vamos fingir que seu 10 mil virou 20 mil? A gente tem Fern, que é uma letra dessa restrição, tá? Do guardar, do poupar dinheiro. Essa letra aqui, ó. Então, aquela pessoa que, por exemplo, deixou de ir pra baladinha fim de semana, né? De tomar os bons drinks, que deixou de ficar pedindo iFood todo dia, que parou de fumar. Gente, o maço de cigarro é caro pra cacete. Eu fui comprar, quando eu fui pro Rio, eu fui comprar pra minha mãe um maço de cigarro, porque eu nunca fumei, né? Então, assim, eu não sei quanto custa. Mas eu lembro que tava, acho que 10 para mais o maço de cigarro. Eu falei, gente, se a pessoa fuma 2 maços por dia e cada maço custa 10, é 20 reais por dia de maço de cigarro. E aí você faz aqui, cara, a pessoa gasta 600 reais por mês só em cigarro. É tipo, um salário mínimo é 1,5, é quase metade de um salário só com cigarro. Aí você imagina, a pessoa que é aposentada e fuma. Tudo isso. Tipo, metade da aposentadoria praticamente é só pra cigarro. É doideira, né? Exemplo, tá, gente? Então aqui, aquele dinheiro que você economiza, que se abre aqui, é um abrir mão de algo mesmo, tá? Fern fala de uma restrição. Então não é aquele dinheiro que você vai juntar facinho. Se abre mão de alguma coisa, você traz quase um sacrifício. Mas é em prol de um 10 de ouros aqui. E aí eu sinto que esse 2 de espadas, quando ele fala do impasse, para algumas pessoas traz um aspecto, Libra, de será se tá valendo a pena isso daqui que eu tô fazendo? E para algumas pessoas tem quase uma desistência. Quase uma desistência. Porque às vezes não tem noção do poder, da totalidade. Bora lá. A gente tem 3 rainhas, cara. 3 rainhas. E as 3 são vocês. Paus, espadas e ouros. Por exemplo, juntando dinheiro para poder ter capital de giro e abrir um próprio negócio. Ai, desculpa. E poder, eu vou montar
uma loja online de roupa de academia. Eu vou montar uma brigadeiria. Eu vou comprar deck de tarô e começar a atender. Eu vou pagar um curso. Então aqui existe um investimento em prol de algo. E cara, eu vou falar pra vocês. Rainha de espadas com 7 de espadas, com rainha de ouros e rainha de paus, é estratégia pura. É cálculo nos mínimos detalhes. É cálculo nos mínimos detalhes aqui. Que o 7 de espadas traz essa coisa da estratégia, do planejamento. Ele no positivo, ele traz isso. A pessoa que planeja bonitinho, sabe, que traça todas as estratégias de como vai fazer, tem plano B e C caso o dê errado. Eu sinto uma pessoa aqui que está trabalhando muito a prevenção. Vou juntar dinheiro porque se acontecer alguma coisa de repente, por exemplo, se eu perder o emprego, aqui tem isso. Se eu perder o emprego, se alguma coisa acontecer de repente, eu tenho uma reserva, eu tenho uma economia para o que eu precisar. Se eu for mandado embora um dia, pelo menos eu vou ter grana para abrir meu próprio negócio. Tá lá, deixa lá. Eu vou economizar aqui, eu vou economizar ali, porque aquela grana vai me ser útil um dia. E aí a transformação acontece, tá? Se vocês estavam contando com alguma coisa acontecer para que eu use esse dinheiro, isso acontece. Aí você junta, por exemplo, aqui tem aquela máxima de entra seu FGTS, sua rescisão junto com o dinheiro que você estava guardando, e aí vira um montante, porque estava rendendo, sabe? E aí você pensa que não, caraca, não imaginava que ia ter tanto. Olha o sol aqui. Eu sinto que as rainhas, elas dão para você os aspectos dela de poder. Poder pessoal, poder do raciocinar e o poder de gerenciar. Então, por exemplo, você vai negociar a compra de um imóvel e você vai lá, vai negociar a compra desse imóvel. Você vai vistoriar para ver se o imóvel vale a pena. Então, assim, tem todo um quê aqui. Planejar a obra desse imóvel, tudo isso. Ou planejar a compra, se vale a pena. Tá? E o diabo, ele traz um lucro. Aqui, pessoas que estavam, por exemplo, investindo um dinheiro para gerar um retorno. Esse tipo de investimento ele me rende mais no fim do mês ou me rende mais a longo prazo. O diabo ele traz uma resposta junto com 6 de ouros extremamente positiva. Extremamente. Então, aquilo que você espera de retorno financeiro, ele vem até a mais do que você espera. Causa na justiça. Então, você se sacrificou aqui, contando com dinheiro que viesse de uma causa na justiça. Meus amores, vem mais do que vocês esperam. A bênção aqui, dentre o que vocês esperam, né, esse impasse e essa dúvida do 2 de espadas, que tipo, não sei se vai valer a pena. Meus amores, vai valer a pena pra caramba. Vai valer a pena demais. E traz para vocês, sim, a estabilidade que vocês almejam. Olha o 10 de ouros aqui. Então, às vezes, a gente se sacrifica, né, Libra? Por alguns motivos, enfim. E aí, esse arriscar que vem de Bar, né, é muito isso, de dar um passo maior do que aquele que a gente achava que poderia dar. Energia geral para Libra, Quert tá ali. Quert fala muito de saúde mental, tá bom? Dois de ouros, ó.
Libra, amores da minha vida. Eu quero que a leitura saia perfeita, linda, maravilhosa, com notícias perfeitas, mas é necessário cuidar da saúde mental aqui o quanto antes. Porque aqui para alguns traz um aspecto de desequilíbrio no que diz a saúde mental. De novo, burnout, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, ou a TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, entre outras questões mentais aí que, eu nem vou lembrar agora para trazer. Mas me deu um sono lascado. Então aqui é necessário cuidar da saúde mental. Quert, que é a macieira, fala muito da carta dos ratos do baralho cigano, traz essa similaridade, né? Carta dos ratos no baralho cigano fala de desgaste. Ou até de perda. Então, pessoas, às vezes, que podem estar depressivas, com ansiedade ou com algumas questões aqui, e agora eu vou tocar na ferida, tá? Que é uma ferida que eu tenho, inclusive. Por isso que eu falo com autonomia, porque eu carrego. Pessoas que se sentem incompreendidas perante algumas situações, ou no trabalho, ou na relação social, nas amizades, na família. Aquela coisa de, ninguém me entende. Gente, eu carrego isso. Eu sofri bullying 18 dos 38 anos que eu tenho. O meu período escolar inteiro foi de bullying. Inteiro. Sabe o que é inteiro? Já arrancaram minha roupa no meio da rua. Quando eu tinha 13 anos. Eu sofria bullying assim ao extremo. Só não apanhei. Mas de pessoas que sentem que não se encaixam, que aqui não é o seu lugar. E aí isso começa a trazer, Libra, aspectos depressivos. Porque aquela sensação de que eu não pertenço a nada, eu não pertenço a lugar nenhum, ninguém me entende. Aí fica aquela sensação e aquilo começa a te sufocar. É onde vem a depressão e, mais além, que eu não vou dizer o nome, porque eu não quero nunca incentivar, tá doido? Pelo contrário, quero que vocês cuidem de vocês. Mais uma. Eu gosto de trazer, Libra, sempre fechos, né? Soluções positivas, tá? Se tá ruim, eu quero ver o que dá pra fazer pra melhorar. Nunca deixar vocês, tá uma merda e acabou. Não. Que a gente pode melhorar desse aspecto aqui que tá negativo. Ó, 5 de copas, o que eu falei? Aqui traz tristeza, melancolia. Justamente por conta dessa sensação do eu não pertenço a nada, não pertenço a ninguém. 9 de paus. Aqui eu tô pegando pessoas que possivelmente estão se forçando para se encaixar em alguns lugares aqui. Libra, se esse mundinho você não se encaixa, monte o seu mundo. Quando eu tô aqui, meu canal, esse aqui é o meu mundo que eu criei, primeiramente para mim e, claro, segundamente para vocês que estão aqui, ainda mais se vocês se identificam. Mas é o meu mundo, eu criei isso aqui. Eu falo assim, nível físico, cenário, não o YouTube, tá, gente? Que o YouTube tem quadradinho, tem criação para todo mundo. Cada um com seu canal, cada um com a sua personalidade. Entendeu? Cada um com o seu próprio mundo. E aí vocês vão lá conhecer o mundo do outro tarólogo, do outro youtuber. Entendeu? Mas isso aqui, principalmente o Ogan, ele me trouxe propósito de vida. Eu não tinha vontade de viver antes de conhecer o Ogan. E hoje eu me sinto pertencente no que diz respeito ao que eu criei para mim. 9 de paus, valete de ouros, ó, oportunidade. Então,
Eu sei que é fácil falar e difícil é praticar, né? Óbvio. Mas se você tá num lugar que você não se encaixa, morte e finalização. Significa que se esse lugar não te pertence, você tem que criar um mundo seu. Um trabalho onde você realmente gosta de estar. Eu tô lidando com pessoas aqui que têm uma missão muito maior. Estão aceitando permanecer em lugares que não vão trazer para você uma completude, tá? Não vai. 6 de paus, ó. Você só luta quando você ousa. E eu tô falando de ousadia desde sempre. Roda da fortuna. Cara, algumas pessoas têm um caminho de vida, seja profissional, seja espiritual, seja relacionamento, seja familiar, seja lugar físico. Vocês têm um caminho completamente diferente daquilo que vocês estão hoje. Algumas pessoas estão numa empresa que não é para vocês, numa família que não é pra vocês. Mi, o que eu faço? Troca de família? Troca de lugar e fica longe da família. Ai, Mi, gente, não é porque é sua família que você tem que abraçar o mundo, não. Às vezes a família é tóxica. E é isso, cara. Tem família que, olha, eu vou falar, é fofoqueira pra cacete, só sabe brigar, falar mal do outro, criar intriga. Melhor coisa que você faz é se afastar desse tipo de pessoa. Agora, se a sua família é de boa, é tranquila, beleza. Mas aqui é reescrever a sua história, Libra. E olha, 15:10 a hora. Aí toda vez que eu olho essa hora, eu lembro do meu aniversário, que é 15/10, né? Então, assim, é fazer da dificuldade uma oportunidade. Parece papo de coach, né? Mas eu descobri meu propósito de vida lendo um livro muito por acaso, assim, folheando um livro, eu falei, putz, é isso aqui. Nem vou tirar com outro tarô, porque não vai precisar. Mas o que vocês não podem é permanecer num lugar que pode adoecer vocês. Porque insistir, permanecer no 9 é ir pro 10. E o 10 vocês já sabem, né? Ó o 5 de copas, ó o 2 de ouros. Aqui tem pessoas caminhando para adoecer, principalmente no quesito mental. Porque estão se sacrificando o seu bem maior, que é o seu bem-estar, em prol de, sei lá, alguma coisa. Mas aqui, Libra, vocês estão aceitando um lugar, eu vou falar mesquinho porque vocês merecem o mundo. Vocês merecem muito mais. Se for um relacionamento, aquela pessoa lixo, tóxica, e quando você meio que fica um pouquinho longe, ela vem e aí tá com você, começa a te tratar mal de novo, manda essa pessoa pra... Falei um palavrão aqui gigantesco, mas assim, manda essa pessoa pastar, manda essa pessoa embora da sua vida. Tá? Porque olha aqui, quando vocês finalizam, aqui a finalização da carta da morte, são vocês que dão. A espiritualidade só vai mudar a vida de vocês, o destino de vocês, quando vocês decidem isso. A espiritualidade não vai interferir no livre-arbítrio de vocês. O seu destino aqui, Libra, é você quem faz. E aí, quando você traz isso, por exemplo, quer saber? Eu vou, sei lá, fazer uma outra faculdade, eu vou mudar de casa, a sua vida muda, porque a gente tem aqui um 6 de paus. Traz reconhecimento em um lugar novo. Então, se vocês se sentem hoje não pertencentes a um local, no local novo, vocês vão ser reconhecidos por quem vocês são. Eu, por exemplo, né, eu ainda não sou uma pessoa famosa. Eu moro em favela, cara. Então, assim, eu sou muito de boa. Mas, dentre a internet, eu tenho um pouquinho, assim, né, de reconhecimento. Isso é bom,
Não. Por quê? Porque eu estou criando o meu mundo. E dividindo ele com quem queira estar no meu mundo, né? Então, se vocês buscam reconhecimento profissional, familiar, se afaste de tudo que te adoece, tá? Libra, nossa, para fechar, eu vou usar o Sherwood Oracle, mas as cartas dele não estão aqui. Aí eu vou pegar. Ai, Michele, é isso, gente, é ao vivo, entendeu? Mas ele tá aqui de fácil alcance. Ai, meu Deus, é a primeira vez que eu vou usar ele, tá? Eu tiro eles, os oráculos da caixinha e ponho todos num saquinho assim, pra ficar mais fácil. Porque às vezes eu tenho que tirar dali, ó. Nossa, é ruimzão. Tá novinho, tá, gente? Eu ainda não usei em leituras. Mensagem final para Libra, por favor. Ai, socorro. Temos aqui o Will Scarlett. Esse oráculo, ele traz ali os personagens do filme do Robin Hood, da história do Robin Hood, né? E aqui, se eu não me engano, ele vai falar alguma coisa sobre lealdade. Deixa eu ver aqui, porque tem um livro. E eu vou ler, gente, porque é um oráculo. E eu não sou obrigada a gravar todos os personagens, até porque são muitos. Mas ele vai falar muito sobre isso, ó, determinação, lealdade, impaciência, honestidade, sobre um preenchimento de fé. Então aqui, quando vocês passam, né, um período de impaciência com certos processos aqui, é para que vocês usem isso para poder renovar a fé de vocês. Para que vocês usem determinação para uma nova vida. E serem honestos, Libra, não só com os outros, mas serem honestos com vocês e com o próprio propósito. Acima de qualquer outra coisa. Serem honestos com o que vocês querem para a vida de vocês na totalidade. Fundo de deck. Deixa eu pegar aqui. Careless Priori. Essa carta eu ainda não cheguei a ver. Nossa, tá lá atrás. Fé, esperança e caridade. É um lugar de contemplação e um santuário, onde você pode confrontar os seus maiores medos. E eu falei sobre isso em momentos onde vocês podem precisar, por exemplo, de um repouso forçado. Então, às vezes, é no momento de dificuldade, por exemplo, no hospital, numa igreja, é onde vocês se enchem novamente da verdadeira fé e esperança. Pode ser numa visita a um hospital para fazer caridade, inclusive, tá? Libra, por hoje é isso. Até a próxima 1 hora. Beijo, beijo.